Se você fosse presidente do Flamengo e tivesse dinheiro para uma coisa só, o que você faria? Comprava o Gabigol ou renovava com o J. Jesus? Salve, galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo com muitas informações do nosso Mengão. Você que está chegando agora aí, conhecendo o canal, se inscreva aqui nesse botão vermelho, colhe esse dedo no like, continue compartilhando os nossos conteúdos. Tem muita informação aqui, o Marcos Braz falou com a imprensa no CT Jorge Elao Ninho Urubu e falou sobre tudo. Você, torcedor, que estava aguardando um posicionamento da diretoria do Flamengo em relação à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sobre as convocações, sobre arbitragem e tudo mais, eu já começo esse vídeo, eu falei no meu vídeo anterior, nunca é demais lembrar que mais um paulista vai apitar o jogo do Flamengo. Não só o árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, você acompanha na imagem. Se você está esquecendo esse nome, esse árbitro aí que já garfou o Flamengo em vários jogos, ele será auxiliado pelos paulistas Danilo Ricardo Simon e Miguel Catânio Ribeiro. O VAR será Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Flamengo e Internacional, um jogo importantíssimo. E aí os caras colocam um trio de arbitragem paulista. E por que eu falo isso? Alguns jogadores do Flamengo estão pendurados com 2 cartões. São eles o zagueiro espanhol Pablo Mari, o volante Pires da Mota, que não é titular, menos mal, mas temos aí Bruno Henrique e Gabigol. Torcedor do Flamengo tem que ficar atento, a diretoria também, certamente, do Flamengo ficará atenta, porque um árbitro desse, intencional, pode tirar um jogador desse do jogo contra o São Paulo. É até engraçado, né? Mas o próximo jogo depois do Inter é contra o São Paulo, que tem como conselheiro do Clube Paulista o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Mas nós estamos aqui, hein? Os canais de YouTube servem também para isso, para alertar o torcedor rubro-negro, para alertar a diretoria do Flamengo. Então, para dar um terceiro cartão amarelo para esses jogadores que já estão pendurados, não custa nada. E o próximo jogo sendo contra o São Paulo. É o Flamengo contra tudo e contra todos. Sobre esse assunto, Marcos Braz falou com alguns jornalistas lá no CT Jorge Elao Ninho Urubu. Imagens que você acompanha agora do jornalista João Pedro Granetti, do Coluna do Fla. Marcos Braz falando sobre árbitros paulistas apitando jogos do Flamengo. Essa questão de arbitragem ela não tem que ser falada aqui. Se o Flamengo entender que tem que questionar alguma coisa de arbitragem, vai fazer diretamente, tranquilamente, por Gaciba direto e não através da imprensa. Através da imprensa a gente está fazendo um outro questionamento, que são os questionamentos das convocações. Sobre a convocação da seleção brasileira, Gabigol e Rodrigo Caio. O torcedor rubro-negro estava aguardando um posicionamento da diretoria e o Flamengo usou o vice de futebol, Marcos Braz, para esclarecer qual a postura do Flamengo em relação à CBF, em relação à seleção brasileira, em relação a Tite. E a retaliação veio por meio da liberação do meia Reinier Jesus. O Flamengo não libera para o Mundial Sub-17. Certíssimo. E se precisar, vai acionar a justiça. Com vocês, Marcos Braz. O Gabriel perde o Rodrigo Caio e existe essa situação do Reinier. As outras são datas FIFA, o Flamengo se impossibilita de tomar uma atitude maior. Na que a gente entende que tem uma situação melhor para o questionamento, o Flamengo fará. O Flamengo não quer liberar o Reinier. Inclusive, todo mundo já foi avisado, inclusive o próprio atleta. Como vocês acompanharam aí, o Marcos Braz já comunicou, o Reinier, os seus representantes, que não libera o jogador para a seleção brasileira. É importante lembrar que em 2017 o Flamengo também não liberou o Vinícius Júnior. O Flamengo não é obrigado a liberar jovens atletas para as seleções de base, mesmo que seja Mundial Sub-17. E o Flamengo está certíssimo em ir contra o sistema, peitar a CBF. Marcos Braz falou ainda que faltou coerência na convocação do técnico Tite. Um pouco da estranheza em relação ao Tite era em relação ao que ele pensava num curto tempo e o que ele fez agora. Não sou eu não fui eu que botei aquela posição. Ele há um ano atrás ele falou de o que é perder um jogador, não sei se foi há um ano ou há mais tempo, mas ele tinha uma posição muito firme, muito forte em relação a essas datas FIFA.
e o que ele fez não foi o que ele falou. Eu acho que o mais importante, eu acho que tem que se colocar uma lupa aí em cima desse calendário, porque a gente sempre fica reclamando, sempre se reclama em relação a esses questionamentos, e quando não se tem um bom senso, como não se teve agora, o Flamengo vai perder 4 jogadores. Eu falei isso é importante se falar de novo. Qualquer elenco do mundo que perca 3 jogadores titulares, 4 jogadores, ele perde tecnicamente. Isso aí não é Flamengo, Barcelona, qualquer outro, o Vasco, qualquer outro no Brasil. Isso é de Tóquio a Nova York. Enfim, então não se teve esse cuidado. Eu não penso nunca, o Flamengo não pensa em má fé, o Flamengo não pensa em nada disso. Mas tem uma questão central aí, que é a perca técnica do Flamengo. Isso aí não pode acontecer e não pode a gente não falar. Eu não esperava nada diferente do técnico Tite. Há um tempo atrás ele estava do lado de cá, do lado dos técnicos, dos clubes, e agora está do lado de lá, se corrompeu ao sistema. Disse que ia fazer uma coisa e fez outra, que só ia convocar um jogador por clube. Convocou 2. E pode ter até retaliação aí nas convocações futuras, hein? Porque a seleção brasileira, em datas FIFA, pode convocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, levar o time do Flamengo todo só de sacanagem. E aí, o Flamengo terá que jogar com reserva. Tudo pode acontecer quando se trata de CBF, ainda mais agora, o Flamengo peitando o sistema. O Marcos Braz falou também sobre as declarações de dirigentes do Grêmio. Falou também sobre a declaração do técnico do Grêmio, que eu não pronuncio aqui o nome desse cidadão no canal. Abre aspas para Marcos Braz. O segundo jogo é aqui. Se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. E é isso. O Flamengo decide em casa. Se tiver qualquer problema lá, vai acontecer aqui também. É guerra. É Libertadores da América. Perdeu aí a oportunidade de ficar calado. Estou falando para você mesmo, técnico do Grêmio, né, que já foi rebaixado várias vezes e se acha no direito de agredir, né, um colega de profissão que é o técnico do Flamengo. O presidente também do Grêmio querendo atacar o Flamengo com essa questão aí de soberba. Não existe nada disso. Vocês que estão criando aí esse clima, isso aí já é medo do Flamengo. Vamos continuar aqui sobre o mercado da bola. O Marcos Braz falou que não chega mais ninguém. Então, deve ter acontecido algum problema lá na questão do Guarim, porque o Jorge Jesus estava com o material em mãos, analisando tudo. Então, pelas palavras de Marcos Braz, hoje, lá no Ninho do Urubu, não chega mais ninguém, até porque o prazo é curtíssimo para escrever novos jogadores até o dia 27 de setembro. Isso para o Campeonato Brasileiro. Para a Libertadores da América, fase de semifinal, 72 horas antes dessa partida. A gente encerra aqui falando que Everton Ribeiro voltou a treinar com um grupo no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, no treino de hoje à tarde. Jogador que não tinha viajado para encarar o Cruzeiro, ficou no Rio de Janeiro se recuperando. Ele se recupera de dores no tendão, né, no calcanhar. E aí tem uma certa expectativa por parte da comissão técnica do Flamengo e também dos médicos que ele estará apto para encarar o Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou até a favor de colocar o jogador se estiver 100%. Né? No sacrifício não vale a pena, porque pode voltar a lesão, ele pode sentir dores, e aí tem um jogo importantíssimo contra o Grêmio no dia 2 de outubro. E a última informação para a gente fechar é que o Flamengo negocia um novo patrocínio. Grupo Total, empresa que atua no setor de óleo e gás e também negocia com a Brafin, instituição que trabalha no ramo de crédito consignado e seguros para o lugar da Universidade Brasil, que estampava a marca na região omoplata do uniforme. O espaço é considerado vago, pois o dono da Universidade Brasil foi preso no último mês. Você fica agora com uma mini entrevista com o Magro de Aço, Ronaldo Angelim. Sabe quem estava lá? Na loja Nação Rubro-Negra em Niterói? Meu parceiro, meu amigo Zapaflá. Rapaz, ele bateu um papo com o Ronaldo Angelim. Manda pro ar aqui pro canal Rafa Melo. Grande abraço a todos. Fiquem aí com o autor do gol do título do Campeonato Brasileiro 2009. Um abraço! Pois bem, chegou a hora de fazer as perguntas aqui para o nosso Magro de Aço. O cara vai responder 2 ou 3 perguntas e vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre ele. É isso aí, Ronaldo Angelim. Isso aqui
Aquela informaçãozinha esperta do canal do Raflamelo. O cara tá te mandando um grande abraço. Eu vou te fazer a seguinte pergunta: se você fosse presidente do Flamengo e tivesse dinheiro para uma coisa só, o que você faria? Comprava o Gabigol ou renovava com o J. Jesus? Complicada essa pergunta. Contratar um só? É. Ixi, complicado aí pra responder, viu? Treinador, o time vem jogando muito bem. Gabigol vem fazendo os gols. Você faria o quê? O que eu faria? Pô, tava craque é craque, né, rapaz? O cara joga a pergunta pra mim. Eu com certeza compraria o Gabigol e convenceria o Jorge Jesus a ficar. Eu faria a mesma coisa. O Flamengo precisa. Vamos lá. O time de 2009, logicamente obedecendo outros padrões de treinamento, obedecendo uma série de outros fatores que 10 anos no futebol é um tempo muito razoável. Mas o time de 2009 alcançou o Campeonato Brasileiro com mais facilidade ou com mais dificuldade que o time de 2019 está conseguindo alcançar? Nós com muito mais dificuldade, né? A gente veio engrenado e foi no meio do campeonato diante. E o Flamengo não. O Flamengo já vem bem, vem jogando bem. Você pode até não ganhar, mas quem vem jogando bem é o futebol hoje mais bonito do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então a gente está com uma expectativa muito boa. Não ganhamos nada ainda, né? Até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Mas eu acho que o time desse ano encaixou bem antes do nosso. O nosso só encaixou na reta final do campeonato e acabamos conquistando. E esse de hoje, de 2019, ele já vem jogando muito bem. Perfeito, então. Então esse aqui foi o Ronaldo Angelim pro canal do Raflamelo. Você podia mandar um abraço pro Raflamelo? E aí, meu amigo Raflamelo, o Angelim tá falando aqui, quero mandar um abração bem especial para você. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras e olha, sempre de tudo, acima de tudo, vitória na guerra. Obrigado, Ronaldo. Forte abraço, eu nem acredito que eu tô do lado dele, eu não acredito até agora.